E aí, tudo bem? Beleza? Bom, Enem chegando aí, né? Vamos dar uma revisada hoje numa questão, enfim, conceitos físicos, né? Vamos pegar uma questão do último Enem, que foi, enfim, uma questão de cinemática, né? E talvez tenha sido, assim, a questão mais difícil daquela prova, né? Do Enem de 2021. Bom, porque, na verdade, ela não é tão difícil quanto parece. Aí você fala, por que então você colocou a questão mais difícil? É porque a questão mais difícil do Enem, na verdade, não é tão difícil assim, se você tem uma boa base em matemática e em física, tá? Inclusive, tem aqui as playlists no canal de tudo que você precisa para ir bem no Enem. É claro que agora, na reta final, não adianta você fazer mais nada, né? Mas, enfim, para quem passou o ano aí estudando, vendo as coisas, né? Aprendendo por aprender e não para passar numa prova, né? Porque se você aprende para passar numa prova, então a gente devia mudar o jeito que a prova é feita, porque não faz o menor sentido, você vai esquecer tudo depois. Mas a questão é a seguinte. Bom, eu salvei ela aqui. A questão é a seguinte, olha só. A figura foi extraída de um antigo jogo, tá aparecendo aí na tela, de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de um disparo, certo? Igual uma catapulta. E para o ângulo de disparo θ. Né? Então você tem ali uma regulagem do ângulo e da velocidade com que essa, enfim, bomba vai sair, né? Essa bala vai sair. E aí ele fala aqui, em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente possuía um ângulo de 53 graus, né? Um θ de 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Então aquele pontinho P que estava ali em cima, né, que é como aquela curvinha que tem ali, quando o ângulo era de 53 graus, ele conseguiu fazer a bala tangenciar aquele ponto, certo? No jogo, o módulo da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere o seno de 53 igual a 0,8, o cosseno igual a 0,6, e desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor da velocidade inicial, né, que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. E aí tem aqui as alternativas, né, 30, 35, 40, 45 e 50. Bom, primeiramente, vamos anotar as informações aqui que ele nos passou, né? Seno de 53. O seno de 53 graus. Isso daqui já vai se preparando, porque é uma coisa muito usada, não só no Enem, como em qualquer vestibular, seja militar ou não. Seno 53 graus é um ângulo maravilhoso. Por quê? Porque o seno dele é 0,8, perdão. E o cosseno é 0,6. E são valores muito bons para a gente mexer. Não é um valor feio. 0,6 e 0,8 são 4/3, né? Se você dividir um pelo outro. Então fica bem tranquilo da gente mexer. Enfim, 53 são valores, digamos assim, já manjados, né? Principalmente para quem faz militares. Mas como aqui é Enem, a gente não vai falar. Mas já estou te avisando. Pode cair 53 graus, seno 53, cosseno 53. O Enem ele te passa essas informações, né? O seno e o cosseno. Já os militares, dependendo da questão, tem questão que não passa, porque já era para você saber. Enfim, gravidade. 10 metros por segundo, o módulo da gravidade no jogo, ele fala que é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual que é
o módulo da velocidade inicial. É o módulo da velocidade inicial para que o canhão B atinja o canhão A. Então isso daqui são todas as informações que nós temos, né? Bom, dado isto, vamos transformar esse texto em um problema de matemática. Então olha só, em uma só questão a gente já vai falar de gráficos, a gente vai falar de movimento uniformemente acelerado, a gente vai falar de equação da parábola, né? Ou seja, a equação de Bhaskara, a equação de segundo grau, decomposição de vetores, eu já falei decomposição de vetores, a gente vai falar de decomposição de vetores, enfim, muita coisa em um único problema. Por isso que a física, né, ela é uma matéria, digamos, eu diria não multidisciplinar, mas as disciplinas ali que você estuda na física, elas estão entrelaçadas, né? Isso aqui, ó, que a gente vai ter que usar agora é o movimento, né? A independência dos movimentos dos corpos dado por Galileu Galilei, né? Em 1500 e pouco. E o que isso significa? Bom, vamos pegar o nosso problema e transformar em um problema de matemática, como eu falei então, né? Eu tenho aqui o meu eixo X apontando para cá. Por que para cá? Porque eu quero que para cá seja positivo, já que naquela fotinha lá que ele mostrou pra gente, é para cá que a bala vai vir, né? É para a esquerda. Então eu vou falar que a esquerda é positivo. Eu tenho aqui o meu eixo Y. Para cima, a gravidade atua para baixo, né? Então a gravidade atua aqui para baixo. Tem um campo gravitacional. Tem um ponto P aqui que, como a gente viu ali, né, era 120 e 35 a altura, né? Você fala, mas e aqueles 10 metros daquela curvinha que tinha ali? Bom, aqueles 10 metros não importa, porque quando o ângulo vale 53, a gente já sabe, quando θ, né? Quando o ângulo com a horizontal vale 53, a gente já sabe que ele vai passar, porque ele já passou tangenciando aquele ponto, então ele quer acertar o adversário. E aí o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, a gente tem uma curva aqui então, que isso aqui é o movimento de um corpo num campo gravitacional. E o movimento, ou seja, é um lançamento oblíquo. E a gente sabe que o lançamento de um corpo, de um projétil, num campo gravitacional, segue o quê? Ah, meu filho, segue uma parábola. Não era para cair esse X aí, mas ficou bom. Segue uma parábola, né? Aqui é 35. Segue uma parábola. E ela tem concavidade virada para baixo, né? Ela tá apontando, desculpa, para cima. Por que isso? A gente vai entender o porquê. Vamos com calma. Olha só. Aqui, então, o meu X vale 120, né? Que é a distância que o canhão B está do canhão A. 120 metros. O meu Y... como é que eu vou fazer isso sem quebrar meu giz? O meu Y vale 35 metros, né? Que é a altura que o canhão tá da superfície. E aí, olha que coisa interessante, né? Aqui, nesse exato ponto, é quando a velocidade VY, velocidade vertical, é nula, porque ela começa a descer, né? Ela tem que inverter o sentido do movimento. Mas isso aqui, cara, é o princípio da independência do movimento dos corpos de Galileu. Você vai estudar o movimento dos corpos separadamente. Primeiro você estuda o movimento dele vertical. Desculpa. Tanto faz, na verdade. Primeiro você estuda o movimento dele horizontal e depois vertical. Ou se você quiser, primeiro vertical, depois horizontal. O movimento dos corpos, tá? Isso você tem que colocar na sua cabeça. Esse que é o princípio mais fundamental que tem aqui. Não tem coisa mais fundamental aqui do que isso. O movimento de um corpo num campo gravitacional, de um projétil, né? Um projétil num campo gravitacional, sempre pode ser descrito como, primeiro, a parte vertical sozinha,
e a parte horizontal sozinha e a parte vertical sozinha, ok? Não tem uma... enfim, eles não dependem um do outro, ok? Bom, para x, para a parte horizontal, então vou colocar aqui um H de horizontal. É bem simples. Por quê? Porque eu tenho um movimento uniforme. Como assim um movimento uniforme? Ué. A bala não vai sair daqui com uma velocidade v0? Vai. Então, ela vai sair daqui com uma velocidade v0 e eu vou falar então a famosa equação S igual a S0 mais VT. Para x, como que seria? Bom, x é igual a posição x0 mais v0x vezes t, tá? E aí? Bom, o único movimento acelerado que a gente vai ter, que vai ser um movimento uniformemente acelerado, é na vertical. Por quê? Porque vai ter a gravidade aqui junto, né, atuando no nosso problema. Inclusive é por isso que você consegue atingir o adversário, né? Por isso que a bala ela cai, né, no campo gravitacional. Justamente porque você tem a gravidade atuando. E aí o que acontece? Então a equação para x é a equação de um movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Não vem com um negócio de sorvete não, que a gente está falando de física aqui, velho. Ó, o que eu vou fazer? Decomposição de vetores. Vou pegar esse vetor aqui, vou decompor ele. Esse aqui é o V0. Aí eu tenho componente x e y, né? Aqui está minha componente V0, y. Aqui está minha componente V0, x. Aqui está o meu θ. E aí, é claro, V0x é igual, isso aqui é θ, V0x é V0 cosseno de θ. Portanto, V0y só pode ser V0 seno de θ. Decomposição de vetores. Espero que seja tranquilo para todo mundo. Tem aí playlist no canal de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, tá? Eu vou deixar lá na descrição caso você queira ver. Como eu falei, não espere que você vai aprender tudo da noite pro dia, porque já está bem em cima da hora. Então isso aqui é só uma revisão mesmo. É só pra gente brincar de fazer conta. Ou de fazer física. E aí, o que acontece? Então eu vou substituir isso aqui. Bom, a posição x0 inicial é 0, né? Aqui é a minha origem. Então esse cara aqui é 0. Então eu tenho que x é igual a V0x, mas V0x é V0 cosseno de θ. Vou colocar V0t cosseno de θ, tá? E portanto, a gente tem que x, né, o movimento horizontal é simplesmente, na verdade eu quero isolar t. T é x sobre V0 cosseno de θ. Por que eu quero isolar t? Porque agora, guarda isso daqui, não sai substituindo nada ainda, porque a gente não tem informação de nada, tá? A gente não tem informação do tempo, não tem informação de V0, a gente quer saber quem é o V0. Enfim, deixa isso aqui. A gente vai ter que manipular, cara. Aí é a parte matemática, manipular expressões, saber a hora certa de tirar a letra e colocar o número, saber a hora certa, agora dá para resolver, agora não dá. Então vamos guardar isso aqui, chama isso aqui de expressão 1. Expressão 1. E vamos fazer o seguinte. Agora, deixa eu separar isso aqui então. Vamos resolver o nosso problema para a parte vertical. Para a parte horizontal já está aí. T é igual, né? Perdão. Vamos lá. Para a parte vertical, tem a gravidade atuando. Então é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele varia de forma uniforme. A aceleração da gravidade ela é linear. Aqui, né? Ela é linear, ou seja,
ela vai variar, ela vai fazer a aceleração, ela vai fazer a velocidade y, a velocidade vertical, variar de forma uniforme. Isso significa um movimento uniformemente variado. Então, agora um movimento vertical. Ou seja, em y. Eu vou acabar encontrando uma equação que é y em função de x, porque, olha só, para o y, a equação geral que a gente vai usar é S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT2. Lembra disso aqui? Bom, então para y, eu vou ter que y é igual a y0 mais V0y mais 1 meio, menos 1 meio de g t quadrado. Por que menos e não mais? Porque a gravidade está atuando no sentido contra o que eu chamei de positivo. Se eu estou falando que o eixo y é positivo para cima e a gravidade atua para baixo, então o sinal troca aqui, tá? Importante. Bom, o y0 também é zero, né? As origens coincidem, né? Então, no ponto 0, 0, y0 é igual a x0, ambos são zero. Então aqui a gente está com zero, a gente fica aqui. Eu já vou substituir v0y por v0 seno θ, então eu tenho que y é igual a v0 seno de θ menos v0 seno de θ. Aqui tem um t, né? Perdão, tem um t aqui, esqueci de colocar, vezes t menos 1 meio de g t2. Mas o t a gente tem aqui, então é só substituir aqui. A gente tem que y em função de x agora é v0 seno de θ vezes t, mas o t é x sobre v0 cosseno de θ menos 1 meio de g t ao quadrado, ou seja, x sobre v0 cosseno de θ, tudo ao quadrado. Viu só? Olha só. Agora sim as coisas ficam mais simples. Por quê? v0 dividido por v0 dá 1. Seno por cosseno me dá tangente. Então deixa eu colocar aqui, ó. Seno θ sobre cosseno θ é tangente de θ. Tá? Que, inclusive, se você quiser, seno sobre cosseno, enfim, já coloco aqui. Por que isso aqui é uma equação y em função de x e faz sentido isso aqui ser uma parábola com concavidade virada para cima? Por conta do seguinte, ó. Isso aqui vai dar, então, seno sobre cosseno é tangente. Então é x, fica aqui, v0 matou com v0, tangente de θ menos... Deixa eu escrever mais embaixo isso aqui. Y em função de x é igual a x vezes a tangente de θ menos 1 meio de g. Aí eu vou já distribuir esse quadrado aqui, tá? X quadrado, V0 quadrado, cosseno quadrado de θ. Enfim, distribuir o quadrado em todo mundo. Bom, olha só, aqui eu tenho um x quadrado que multiplica esse tantão de coisa. Aqui eu tenho x que multiplica essa coisa, que é a tangente. Então, na prática, o que eu tenho é uma equação de segundo grau mesmo. É algo como menos a, que eu vou chamar menos meio, eu vou chamar meio de g, v0 quadrado, cosseno quadrado de θ, eu vou chamar de a, constante. Por quê? Porque o θ nunca varia, né? Ele é 53, eu quero que ele seja sempre 53, porque eu sei que com esse ângulo a bala passa, aquele morro. X quadrado, mais, eu vou chamar a tangente de θ de b, x. Isso aqui é uma equação de segundo grau, e como o coeficiente que multiplica o x de segunda ordem, né, de grau 2, se ele for negativo, eu tenho uma parábola desse tipo aqui. Então, olha só como a física e a matemática se conversam muito bem.
Essa é a trajetória, então, que a bala vai fazer. Beleza? Então, cara, olha só. Agora sim a gente substitui os valores, né? Agora a gente está pronto para sair substituindo as coisas. Quanto que vale? Então eu quero para x igual a 120 e y igual a 35. Não esquece isso, tá? Por quê? Porque o canhão A está a uma distância horizontal de 120 metros e a uma altura, uma elevação de 35 metros, né? Então beleza. Vou sair substituindo aqui. Eu vou ter... Isso daqui eu posso apagar? Eu vou ter o seguinte. No lugar de y, vou colocar 35 é igual a x 120. Quem que é tangente de θ? Tangente de θ é seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, vou colocar aqui, ó. Seno, nesse nosso caso, sobre o cosseno, é igual... Quem que é o seno? É 0,8 sobre 0,6. Se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, é 8 sobre 6. 8 sobre 6 tem como reduzir isso para 4 terços. Isso aqui é 4 terços. Então a tangente desse ângulo aqui é 4 terços. Então a gente tem 120 vezes 4 sobre 3, menos meio da gravidade, que vale 10. X ao quadrado é 120 vezes 120. Então 120 vezes 120. Lembrando que o x está a uma distância de 120 metros. 120 vezes 120. Dividido por V0 quadrado, eu quero saber quem é. Cosseno quadrado de θ. Cosseno é 0,6, né? 0,6 eu posso escrever como 3 quintos, né? 1 quinto é 0,2. 1 quinto é 0,2, 2 quintos é 0,4, 3 quintos é 0,6. Só que está dividido. Então, eu vou multiplicar por 5 terços. Vou multiplicar por 5 aqui, dividir por 3 aqui. Aqui está ao quadrado, então aqui está ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado. Então aqui é um 5 ao quadrado. Beleza? Ficamos com isso. Cuidado que esse 2 aqui está associado a esse menos meio que eu tenho aqui em cima, quando a gente não tinha substituído os valores ainda. Bom, já dá pra gente fazer algumas coisas aqui, ó. O quê? 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3. 120 dividido por 3 dá 40. 120 dividido por 3 dá 40. 10 dividido por 2 dá 5. Então eu tenho aqui 35 é igual a... É só matemática que a gente está fazendo agora. Não sei se você já percebeu que a física mesmo acabou. Bom, 120 dividido por 3 vai me dar 4. Vai me dar 40 no caso. 40 vezes 4, 160. 160 menos 10 dividido por 2 deu 5. 120 dividido por 3 deu 40. 120 dividido por 3 deu 40. Vou colocar aqui então 40 ao quadrado. Tudo isso sobre... Ah, tem esse 5 ao quadrado aqui ainda, né? 5 ao quadrado. Tudo isso sobre V0 ao quadrado. Beleza. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou trazer isso daqui para cá. Ó. Eu vou ter que... Passa esse cara para o lado de cá, né? Subtrai 160 em ambos os lados. Você fica com 35 menos 160 é igual a 5 ao quadrado, 25 vezes 5, 125. Então eu vou ter aqui menos 125, menos 125, que multiplica 40 ao quadrado, dividido por V0 ao quadrado, que é quem eu quero saber. 35 menos 160, se fosse menos... dá menos 125, né? Menos 125. Se fosse menos 30, daria menos 130, menos 35, menos 125, tá certo. Ah, mas eu tenho menos 125 aqui também. O sinal mata, eu multiplico por menos 1 dos dois lados, então fica isso daqui, positivo. Passa um 125 dividindo,
passa. Na verdade, você divide por 125 em ambos os lados. O que você vai ter? 1 aqui e aqui também. Então ficou 40 ao quadrado dividido por V0 ao quadrado. Multiplique por V0 ao quadrado em ambos os lados. Você chega aqui, V0 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, logo V0 é igual a 40 metros por segundo. 40 metros por segundo é a velocidade inicial mínima para que o canhão B atinja o canhão A com um ângulo de 53 graus. Então, a gente tem como resultado... Putz, eu nem vi aqui. A alternativa... Deixa eu pegar no meu celular. Não, no PC tá mais fácil. Alternativa C. Cadê aqui meu giz? Meu Deus do céu. Achei. Alternativa, então, C de coração. Bom, então, é isso. Conseguimos... deu pra brincar, né? Deu pra gente rever alguns conceitos. Falar de física, falar de matemática, falar de muita coisa, cara. A gente falou, na verdade, né? Decomposição de vetores, princípio da independência dos movimentos dos corpos de Galileu Galilei. Falamos de parábola, gráficos, né? Equação de segundo grau. Então, pra você ver, a gente nem precisou usar Bhaskara aqui, né? Não faz o menor sentido usar Bhaskara aqui. Você vai pelo caminho mais fácil. Então é isso, cara. Eu desejo mesmo uma boa sorte para você no Enem. Espero que você tenha, enfim, seu ano, né, tenha sido dedicado. Espero que valha a pena, né? Enfim, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Lógico que antes do Enem, mas não sei se depois do primeiro dia ou não. Mas, enfim, torço muito por você, independente de quem esteja me assistindo aí. E é isso aí. Até a próxima, então. Caso surja alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Eu vou estar deixando no Instagram aqui também, se você quiser tirar alguma dúvida. Ou WhatsApp eu não vou colocar não, tá? Instagram, eu respondo todo mundo lá. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui!